This is an improvement over the system we've had before, where it's been sometimes difficult to understand what is the meaning of meaningful progress or satisfactory progress into these new categories. So Gilbert, if we can present the next slide on effectiveness and sustainability indicators, I hope that is up in front of you. These seek to acknowledge and reward efforts by member countries to achieve broader objectives on accountability and good governance, which are of national importance. And we believe these indicators could provide opportunities for civil society in Mozambique to strive towards greater progress in implementation. So these are as follows, and there's 6 of them. You can see them listed here on the slide. The first is that EITI implementation addresses nationally relevant extractive sector governance challenges. Secondly, we're making a big push on what we call systematic disclosure through routine government and corporate reporting. I personally would be very excited if Mozambique is able to step up its efforts on systematic disclosure through a flexible reporting approach, which we'll say something on shortly. The third provision is an enabling environment for citizen participation in debates on extractive sector governance, especially citizens who are affected by local mining operations or offshore oil. This, I suspect, is particularly important for Mozambique at the present political juncture. The fourth one is that the data is widely used, widely accessible and widely used. And CEEP, as a think tank, I'm sure, would endorse the value of this data to support further analysis, research, and advocacy for the country in question, here, of course, Mozambique. The fifth is that evidence of how the EITI has informed extractive sector policies and practices is increasingly important. For those of you who know the EITI well over many years, our emphasis until now has been mainly on promoting public debate by putting information about the extractive sector in the public domain. This is really important for improved accountability. But we also believe we can go further. And I know that many of you in government, including the Honourable Permanent Secretary, will be looking to the EITI to have information and data which can inform day-to-day policy decisions. So increasingly, if the data that we generate through the EITI is more timely, more relevant, and not so much in very long retrospective reports, but available through online resources, it can be more practically relevant for policy. The sixth aspect is about the role of a multi-stakeholder group and civil society in the validation exercise. This has not always been the case in the past, but we do see it as an important opportunity for the future, which is why Gilbert and other colleagues at the Secretariat stand ready to support you and to explain the new process and opportunities for you to engage going forward. Let me move to my third slide, which brings this to Mozambique EITI directly. And Gilbert, I presume this slide is now showing. So as Mozambique implements the EITI, as it has done for many years, and prepares for its next validation, I think we all don't want to see the EITI just become compliance focused on things you must do and a tick box exercise. This has to be useful to you in the country and take your EITI process forward. So the multi-stakeholder group, the MSG, must seek to establish how the EITI is addressing the country's broader extracted related priorities and agendas. We note that in Mozambique, EITI disclosures have become more timely, and we really welcome that and congratulate you, both in the National Secretariat and the multi-stakeholder group, for doing this. The fact that you are publishing a 2019 report last year is real progress. That's the sort of timeliness that we want to see. So EITI disclosures are also covering a full financial year, allowing for greater analysis. The other thing that has been brought to my attention are improvements in disclosures on contract transparency.
by identifying gaps in subnational revenue allocations and issues such as cost audits. I'm aware of national plans related to establishing a sovereign wealth fund, and there's work underway to think about how to conduct environmental audits. These are all very welcome initiatives taken in the country from which others can learn. And in that respect, we know that Mozambique is one of the leaders in the region on contract transparency and contract disclosures, and that there are legal provisions in Mozambique for disclosure of some contracts, with some already being disclosed and put in the public domain. As I'm sure you all know, this is now a requirement under the EITI standard that came into force on the 1st of January. So we do look to countries like Mozambique to be leaders and to share their experience with other countries in this regard. We believe this provision provides huge opportunities for civil society organizations to analyze the disclosed contracts and for government to monitor implementation of the contract provisions to make sure that all the details of the contracts and their amendments are disclosed, and that the legislation indeed to support that is strong. The next point I want to make is that the multi-stakeholder group, with support from the Secretariat, also commissioned a report to look at the disclosures of state-owned enterprises, which of course play a really important role in the oil and gas sector in Mozambique. Clearly an area of national interest, and one where the EITI can play a role in helping inform reform efforts with the state-owned enterprises. And this is an area, of course, where there were some gaps and corrective actions identified in previous validations. This study on state-owned enterprise disclosures provides an opportunity for the government of Mozambique to consider and implement reforms to improve state-owned enterprise governance in the extractive sector, which I think primarily applies to the Ministry of Petroleum. We hope the recommendations of this study will be carefully considered by various stakeholders in the country, not only by government, but also by civil society. The next point I want to make is highlighting the importance of beneficial ownership transparency, which again is a relatively new requirement in the EITI standards, something we're giving much more attention to now from the International Secretariat. The reason being is that we believe that to have information about who are the real owners who hold ownership rights in mining, oil and gas companies, this information in the public domain through a public register can help deter corruption and highlight the risk of companies who might be seeking and securing contracts for their own ends and not for the benefit of wider citizens. This can also be critical for improving transparency and the wider investment environment. So much more emphasis on beneficial ownership transparency. The last point I want to make is, of course, about the ongoing effects of the COVID-19 pandemic. We absolutely acknowledge the critical effects this is having on the majority of EITI's 55 countries. And we know that this is particularly the case in a country like yours, where you remain significantly dependent on the revenues from the extractive sector to support critical investments in social expenditures. In this respect, and to make the requirements of EITI implementation more manageable, the EITI board agreed to pilot alternative approaches to reporting last year, and also has mandated us to look more closely at the energy transition in the shift away from fossil fuels to renewable sources of energy, and to consider what does this mean for EITI's work going forward? How can we support countries like yours, which remain still very dependent on fossil fuel revenues as the energy transition more actively takes root? And we're aware, of course, of the very significant fall in oil prices and its impact on your own revenues in 2020, even though prices have now come back and stabilized. So we're beginning conversations with a number of countries about what are the likely effects of the energy transition going forward. How will this affect demand for your production
of oil and gas and minerals, because there's opportunities, of course, in the strategic minerals sector here for increased market opportunities. It also has a bearing on future revenue sources, most critically, and investment decisions by international actors. So we believe a time has come where a conversation about forward-looking priorities has to take into account the implications posed by the energy transition and what it means for the industries in this sector in Mozambique going forward, and your future plans and policy priorities. So let me conclude by saying I really encourage civil society stakeholders to continue playing a strong role in the Mozambique EITI process and to make the best use of this platform to address governance opportunities and challenges in the industry. And my team stands ready to support you with any questions you have, with any training needs you may have, exposure to practices in other countries which you can learn from as you go forward with this effort and prepare for the 2022 validation. Many thanks. Thank you for your beautiful presentation. I think we still have translation problems, but we are going forward with Portuguese. I hope you understand. Vamos continuar com o nosso webinar. Infelizmente, estamos já a enfrentar alguns problemas na tradução simultânea e espero que ao longo do webinar consigamos ultrapassar. Mas de forma não resumida, mas alguns pontos que foram tocados pela apresentação do Mark Robson, que é o diretor executivo da EITI Internacional. Ele focou que Moçambique registrou alguns progressos nos últimos tempos naquilo que são a obrigatoriedade em relação aos padrões exigidos pela EITI. No entanto, persistem alguns desafios. Apontou, por exemplo, a propriedade beneficiária, que continua sendo um desafio naquilo que são os reportes de Moçambique, a transparência nos contratos, as mudanças que estão a surgir no mercado internacional em relação às energias, que vai se passando de energias mais poluentes para energias mais livres. Esses foram alguns dos aspectos que foram tocados por ele, mas para mais detalhes acho que vão ser encontrados naquilo que é o resumo que vamos fazer do evento. Sem mais delongas, iria agora pedir para a doutora Chivambo fazer a sua intervenção. Em representação da EITI Moçambique. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Antes de entrar para a apresentação, na qual fomos convidados a fazer, gostaria, em nome de Sua Excelência, o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Presidente do Comitê de Coordenação de EITI, poder justificar a sua ausência a este seminário. Isso é devido a questões de agenda, que ele tem outros compromissos marcados já com muita antecedência. E muito obrigada. Irei agora fazer a minha apresentação. Não sei se conseguem ver a minha apresentação. Conseguimos ver, sim. Muito obrigada.
Nós iremos fazer uma apresentação sobre o ponto de situação, sobre o processo de validação de Moçambique. Este é o tema que nós trouxemos, embora possa abarcar aquilo que é a implementação desta iniciativa no geral. Trouxemos aqui, resumidamente, o conceito da iniciativa para o benefício daqueles que, porventura, não conhecem, que a Iniciativa de Transparência é uma parceria global entre os governos, empresas, sociedade civil e os investidores comprometidos no setor extrativo, onde se aplicam princípios padronizados, internacionalmente reconhecidos, para a promoção da transparência, promoção de contas, prestação de contas sobre as receitas provenientes na exploração dos recursos extrativos. Dentro daquilo que é o enquadramento da iniciativa, dizer que a iniciativa ela é implementada, centrada em 3 pilares, por todos nós conhecidos, que é a transparência, prestação de contas e a disponibilização de informação. Mostramos aqui também aquilo que é a cadeia de valor do EITI, que inicia desde a fase da implementação dos contratos, licenças, até os gastos sociais e econômicos. Trouxemos aqui um slide para mostrar o alcance, ou o impacto, ou o apoio, ou o suporte que o EITI pode trazer para o país. Os dados do EITI, quando divulgados, eles podem ser usados para promover o debate público, orientar reformas legais, fiscais, fortalecer a cobrança de impostos. Este é um pilar muito importante dentro da transparência desta iniciativa. Os dados do EITI podem também ser utilizados pelas comunidades para acompanhar aquilo que é a alocação das receitas, podem ser usados por terceiros para criar modelos financeiros, monitorar contratos, esclarecer o ambiente de negócios no país, bem como identificar possíveis riscos de corrupção. Centrando-me na validação, que este é o propósito deste seminário, dizer de que Moçambique iniciou um processo de validação. Tivemos a primeira validação em 2017 e Moçambique, na primeira validação, foi avaliado, onde foram recomendadas 19 ações corretivas. Posto este resultado, nós gostaríamos de mostrar aqui quais é que foram as 19 ações corretivas. Temos aqui no slide indicado, temos ações como o envolvimento do governo, do setor, a governança do Comitê de Coordenação, alocações de licenças, registro de licenças, a participação do setor empresarial do Estado, receitas em espécie, provisões de infraestruturas e acordos de troca, receita de transporte e até as transferências subnacionais, neste slide, como podem ver. E temos mais outras ações corretivas que mostramos aqui, desde despesas sociais,
contribuição do setor extrativo na economia, o debate público, as discrepâncias dos relatórios do ATI, recomendações. Estas foram as 19 ações corretivas que Moçambique recebeu a quando da primeira validação realizada em 2017. Para abordar as 19 ações corretivas, o país fez, dentre várias iniciativas, ações, alguns trabalhos com vista a responder a estas 19 ações corretivas numa segunda validação. E trouxemos aqui, ilustrado neste slide, algumas das ações que foram tomadas na altura para responder às 19 ações corretivas. Uma das ações foi elaborar o relatório referente ao exercício econômico de 2015 e 2016. Houve a nomeação ou indicação de novos representantes do Comitê de Coordenação, que é um comitê que gera a implementação do ATI em Moçambique. Tivemos também algumas ações, como a indicação de uma nova comissão de coordenação do ATI. Tivemos também ações como discussões ao nível do próprio Comitê de Coordenação. Tivemos também a elaboração de um estudo onde foi alinhado o padrão de ATI versus a legislação no país, com vista a identificar que tipo de requisitos é que não estão de acordo com a nossa legislação e por forma a conseguirmos persuadir junto das instituições para a implementação de alguns mecanismos, de algumas reformas, mesmo do nível de procedimentos e de normas, com vista a responder aos requisitos de ATI, porque partimos do princípio que o governo de Moçambique decidiu voluntariamente participar, ser membro do ATI, e nesse ponto de vista, o Moçambique tem que responder aos requisitos de ATI cabalmente. Posto isto, tivemos uma segunda validação e Moçambique foi avaliado, as 19 ações corretivas foram avaliadas e tivemos como resultado de que das 19 ações corretivas, 6 delas haviam sido respondidas completamente e em outras ações dentro das 19, Moçambique havia registrado melhorias consideráveis. E o país recebeu na segunda validação um resultado de progresso significativo na implementação do padrão de ATI de 2019, com algumas melhorias consideráveis em vários dos requisitos individuais. Como me expliquei há bocado, que respondemos 6 das ações corretivas cabalmente, mas as outras tivemos algumas melhorias. Posto isto, eu gostaria de mostrar aquilo que foi o trabalho feito com vista a continuarmos a trabalhar para que numa terceira validação, que é a última, respondermos
aquelas ações corretivas que não estavam cabalmente respondidas. Trago aqui um slide onde estão indicados os 7 principais requisitos do EITI. Dentro destes 7 principais requisitos, irei mostrar o resultado do trabalho feito, que foi também divulgado no 9º relatório da Iniciativa de Transparência em Moçambique. Trago aqui um resumo das recomendações feitas ao 9º relatório. Dizer que o 9º relatório foi um relatório exaustivo. Ele foi elaborado com o objetivo de responder cabalmente todas as ações corretivas advindas da segunda validação, que englobam as ações corretivas da primeira validação, porque este é um processo. Iniciamos com a primeira validação, entramos para a segunda e teremos uma terceira validação, onde teremos um resultado definitivo que irá decidir se Moçambique está em conformidade ou não com o padrão da EITI. E este 9º relatório foi elaborado, estruturado, requisito por requisito, com vista a responder às ações corretivas que ainda não estavam completamente resolvidas. Dentro deste resumo, trouxemos aqui a recomendação em relação ao requisito 2.2, que tem a ver com a concessão de contratos e licenças. E a recomendação é que o país deve apresentar resultados de um estudo que foi feito com o propósito de sanar estas ações corretivas sobre os mecanismos de alocação de licenças indicados na Lei de Petróleo como de Minas. Dizer de que o trabalho que foi feito está exaustivamente explicado e detalhado no 9º relatório do EITI, mas esta foi a recomendação para este requisito. Tivemos uma outra recomendação em relação à realização de um estudo específico que tem que ser feito sobre a parte prática dos mecanismos adotados no setor e que este estudo deverá incluir uma auscultação dos principais intervenientes na implementação desta iniciativa, incluindo a sociedade civil. Temos um outro requisito, que tem a ver com o requisito 2.5, sobre os beneficiários efetivos. Temos a salientar que devemos solicitar ao Secretariado Internacional do EITI para aprovar, sobre proposta, um mecanismo de divulgação que o país deve adotar. Temos um outro requisito, que é o 3.2, que tem a ver com a produção. A recomendação aqui tem a ver com a divulgação dos dados, que deve ser de forma desagregada, tendo em consideração que o EITI, o padrão, recomenda que a divulgação tem que ser por projetos ou por licenças, com vista a permitir uma maior compreensão em relação a estes projetos. Temos um terceiro requisito, onde foi-nos recomendado
sobre a divulgação dos dados de exportação, também de forma desagregada, em um formato aberto, para permitir que haja compreensão e promover o debate público. Temos outros requisitos, como a divulgação abrangente das receitas e dos impostos, que é necessário fazer uma revisão da base de dados da autoridade tributária, porque nela estão incluídas algumas empresas mineiras que nela não estão incluídas algumas empresas mineiras que nós achamos serem pertinentes. Elas não estão registradas, no caso em concreto, como empresas do setor extrativo na base de dados da autoridade. Elas estão lá registradas, mas devem ser registradas como empresas do setor extrativo, para melhor controle e compreensão daquilo que é o rol de empresas do setor extrativo. Temos outra recomendação que tem a ver com os pagamentos subnacionais. A recomendação é que o Comitê de Coordenação deve fazer um mapeamento dos fluxos de receita, daquilo que foram os pagamentos subnacionais e decidir se estes pagamentos, sendo materiais ou não materiais, devem ou não ser parte do processo de reconciliação. Temos uma outra recomendação em relação às transferências subnacionais. Aqui nós temos uma recomendação que o país deve continuar a incentivar a divulgação desta alocação que é feita às comunidades. Temos mais um outro requisito em relação aos gastos sociais, ambientais das empresas que atuam no setor extrativo, e a recomendação é que o Comitê de Coordenação deve fazer um mapeamento com vista a decidir se elas também devem ser reconciliadas. Temos mais outros dois requisitos que têm a ver com os gastos parafiscais. Dizer que em relação a este requisito, o governo decidiu emitir um parecer técnico em relação a estes gastos parafiscais. Aproveitar também a oportunidade para partilhar aqui, também o governo elaborou um parecer técnico em relação à propriedade beneficiária, que são os beneficiários efetivos, e poderemos partilhar também. Este é um parecer que tem por objetivo ajudar o governo a como é que o país deverá tratar ou identificar gastos parafiscais, se estão ou não no orçamento, e como é que o IATI deve divulgar, assim como a propriedade beneficiária. O último requisito, como recomendação, é em relação ao impacto ambiental na atividade extrativa, e aqui nós temos por recomendação que todos os procedimentos de monitoria, auditoria ambiental, devem ser levados a cabo por entidades competentes, e que os resultados desta auditoria ambiental devem ser divulgados também de forma rotineira na iniciativa. Estes foram algumas das recomendações. Temos várias recomendações. Aqui ilustramos apenas as que achamos principais, mas temos várias outras recomendações. Posto isto, eu gostaria de agradecer, dizer de que em relação
a preparação de Moçambique com vista a responder ou a estar preparado para a terceira validação que se avizinha para o próximo ano. A comissão de coordenação está no momento a identificar, junto das instituições relevantes do setor extrativo, todas as questões que não foram cabalmente respondidas dentro das ações corretivas, com vista a identificarmos as ações e solicitarmos às instituições relevantes a aplicarem algumas medidas, algumas reformas desde o ponto de vista de procedimentos internos, com vista a termos as questões levantadas pelo Comitê Diretor do ATI respondidas. E muito obrigada. Obrigado, doutora Isabel, por esta apresentação. Podemos ver na apresentação da doutora Isabel um historial daquilo que é Moçambique dentro da iniciativa de Transparência Internacional, desde a primeira avaliação, onde Moçambique teve 19 ações corretivas, se não estou engano, e nessas 19 ações de correção, na segunda validação, Moçambique teve seis ações, nas quais foi considerado como completamente satisfatórias, e teve 13 que ainda careciam de algum trabalho para serem retificadas. No entanto, há uma outra ação que havia sido resolvida na primeira validação, mas Moçambique retrocedeu em relação a essa ação e, no entanto, neste momento, Moçambique tem 14 ações corretivas que serão objeto de avaliação na próxima validação. E, de acordo com o que estava previsto, era expectável que Moçambique fosse avaliado em abril de 2020. No entanto, a AITI Internacional introduziu um novo modelo de validação, tendo passado a validação de Moçambique para 2022, para dizer que Moçambique ainda dispõe de algum tempo para poder tomar medidas no sentido de corrigir essas 14 ações que neste momento põem em causa a validação efetiva de Moçambique como cumpridor da iniciativa do IITI. Provavelmente uma pergunta de provocação que poderia ser feita a IITI em Moçambique era: se Moçambique fosse avaliado agora em abril, em que situação é que Moçambique estaria? Seria apenas uma pergunta de provocação. Dando continuidade àquilo que é o nosso webinar, vou pedir a Inocência Mapice para fazer a sua apresentação. Inocência, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Espero que estejam a ouvir-me. Obrigada. E também eu gostava de, antes de iniciar a minha apresentação, fazer uma espécie de comentário, as duas, que é a primeira é sobre um novo modelo de validação que a IITI introduziu, só para lembrar, não é, já que a apresentação também foi feita em inglês, só para lembrar que são 3 na qual este novo modelo, a primeira componente é sobre o engajamento das partes interessadas, que esta componente avalia os requisitos de 1.1 até 1.4 da IITI. O segundo componente é da transparência,
em que são avaliados os requisitos 2 a 6 e, por fim, os resultados de impacto, de onde fazem parte os requisitos 7 e 1.5 da IATI. Bom, de acordo com aquilo que é o documento disponibilizado pela IATI Internacional e também pela apresentação aqui feita, este novo modelo vem trazer mais flexibilidade às avaliações, vem trazer mais benefício aos países e ajusta-se a cada a cada uma das realidades dos países que fazem parte da IATI. Os países avaliados, e é suposto que a partir de 1 de abril de 2021 inicie o processo de avaliação, da terceira avaliação da IATI. Portanto, desta terceira avaliação, Moçambique, de acordo com o calendário que é apresentado, Moçambique só é avaliado em 2022, deste projeto ou deste processo que inicia a 1 de abril. No entanto, se nós recuarmos um pouco para o ano de 2019, Moçambique foi objeto de avaliação pela IATI, que é a sua segunda avaliação, onde se chegou à conclusão de que o país fez progressos significativos, de uma forma geral, em relação à implementação do padrão da IATI de 2016, mas, apesar desses progressos significativos e que também apresentou melhorias consideráveis, foi mencionado que existem alguns aspectos chaves. Estes aspectos chaves, de uma forma assim geral, são os aspectos que a doutora Isabel Chuvambi apresentou, e de acordo com aquilo que foi o resultado da segunda avaliação, a melhoria devia ser apresentada até o dia 16 de abril de 2021. Portanto, estamos muito próximos deste dia. Isto representaria 18 meses após esta segunda avaliação, esta segunda validação, que foi feita em outubro de 2019. Portanto, uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que talvez esteja na mente de vários de nós é o que é que vai acontecer no dia 16 de abril de 2021, onde teremos o término dos 18 meses concedidos após a segunda validação. Há de haver algum tipo de avaliação a Moçambique, ou Moçambique fica à espera até 2022 para ser avaliado? E o próprio Umcolda Group de Moçambique tem a prerrogativa de solicitar um tempo um tempo adicional, não é, para apresentar o relatório em relação a estas melhorias que foram aqui recomendadas. No entanto, não temos nenhuma informação assim pública que nos permita ter o conhecimento de qual é o ponto de situação em relação a este aspecto. E indo diretamente para a análise que eu gostava aqui de apresentar, que é sobre a situação atual do país, que também envolve aquilo que são as relações que a doutora Isabel apresentou, eu iria me focar em alguns pontos que achamos interessantes, que são os pontos que constituem de ser levadas a cabo. O primeiro ponto é sobre o envolvimento das empresas do setor na IATI, na plataforma da IATI Moçambique. Bom, isto corresponde ao requisito 1.2 do padrão da IATI, e, de acordo com este requisito, as empresas do setor devem demonstrar que estão totalmente envolvidas neste processo da IATI. O que nós fizemos aqui é olhar para o requisito que constituiu, que foi objeto de recomendação para melhoria, e depois fazer uma análise ao mesmo requisito. A análise que nós fazemos a este requisito é que, depois de várias pesquisas que o CIP tem feito, não apenas relativamente à IATI, mas a vários outros aspectos do setor extrativo, constatamos que há várias discrepâncias que se apresentam, principalmente em relação aos dados apresentados no relatório da IATI e em alguns relatórios do governo. Por exemplo, como evidência, nós fomos olhar para aquilo que é o relatório parecer da Conta Geral do Estado, feito pelo Tribunal Administrativo, e vem lá para
que alguns dados relativos ao volume de produção mineira e de gás distam daquilo que é a informação que vem no relatório da IATI. Portanto, este aspecto mostra que não está a haver um engajamento completo do setor ou das empresas do setor na plataforma da IATI. Um engajamento completo significaria disponibilização de informação com uma informação igual, para não dizer similar, tem que ser a mesma informação sobre o mesmo assunto. Portanto, não faz sentido encontrarmos num documento uma informação X sobre o volume de produção e no relatório da IATI encontrarmos uma informação diferente, porque é suposto que essa mesma informação seja concedida pelas mesmas empresas neste setor. Indo para o outro requisito, que é o requisito 2.2, sobre a alocação de licenças, é suposto que o país divulgue as licenças concedidas e transferidas no período coberto pelo relatório específico da IATI e garantir que essas informações sobre licenças estejam publicamente disponíveis. Quando fomos olhar para o 9º relatório da IATI, que é o relatório mais recente, publicado pela IATI Moçambique, que é um relatório que apresentou muita informação, é um relatório que foi muito caprichado relativamente aos relatórios anteriores. No entanto, este mesmo relatório menciona que atualmente os títulos de contratos mineiros do Estado estão disponíveis para visualização no cadastro mineiro. No entanto, o que nós fizemos foi ir ao cadastro mineiro para verificar como é que esta informação está lá, como é que essa informação é apresentada lá. O que constatamos é que o cadastro mineiro ele não se encontra atualizado e não apresenta todos os detalhes relevantes das licenças mineiras. Portanto, pensamos que esse é um aspecto que também devia ter sido incluído no relatório, no relatório da IATI, e tem que haver um esforço por parte do governo em disponibilizar cada vez mais informação mais detalhada sobre este setor. E também, para confirmar esta informação, o próprio relatório do Tribunal Administrativo menciona que os serviços de cadastro mineiro e licenciamento em 2019 não cumpriram o plano de registro e licenciamento de cerca de 465 títulos mineiros. Portanto, esse é só um aspecto que nós queríamos trazer como evidências de que é preciso haver uma melhoria em relação à disponibilização de informação sobre licenças mineiras. Um outro aspecto, eu vou passar de requisito em requisito, um outro requisito é relativo ao requisito 2.6 sobre a participação do Estado nos projetos do setor extrativo. Sobre este requisito, o país deve fornecer uma explicação abrangente das regras e práticas vigentes sobre a relação financeira entre o governo e as empresas do Estado. E isto deve incluir regras e práticas que regem a transferência de fundos entre o Estado, os lucros obtidos, o reinvestimento, o financiamento e todos os outros aspectos que sejam relevantes. Portanto, em relação a isso, a análise que o CIPA faz é que existe alguma informação que até é disponibilizada, principalmente se nós formos olhar para aquilo que é o Orçamento do Estado, ela é disponibilizada a informação relativa a, por exemplo, a garantia que o Estado concede, pelo menos isso aconteceu em 2019, a garantia que o Estado concedeu à ANH para a participação de um dos projetos. No entanto, não existe um documento que mostre de forma detalhada quais são as contrapartidas desta mesma garantia. Por exemplo, uma informação que seria muito relevante neste aspecto seria a taxa de juro. Aqui, taxa de juro é que este empréstimo seria concedido. E depois, quais são as implicações que esta mesma garantia traz para o país? É certo que existe um decreto que traz o decreto, que é o decreto número 102/2019, que fala da emissão da garantia soberana, principalmente desta, referente ao projeto Moçambique LNG, e que foi no valor de cerca de 2,2 mil milhões de este mesmo decreto não apresenta os detalhes do empréstimo, não traz quais são as dinâmicas
que serão consideradas deste mesmo empréstimo. Portanto, ainda é preciso se fazer um esforço muito grande de trazer estas informações relativas ao setor empresarial do Estado. E existe uma outra informação que é muito relevante, que carece de justificação ou de argumento, que é a questão da participação das empresas do Estado nos projetos do setor mineiro e o argumento por detrás da escolha da percentagem da participação que difere de projeto a projeto. Talvez é referir que uma vista de olhos que nós fomos dar aos projetos em que o Estado participa, constatamos que existem diferenças que variam de 5% a cerca de 51% de participação, dependendo dos projetos. Portanto, o que não existe é a justificação de por que 5% num projeto e 50% num outro projeto. Um outro aspecto que também gostava de trazer aqui para análise é a questão que é referente ao requisito 1 sobre a abrangência. Portanto, neste requisito, o país deve justificar claramente a seleção de fontes de receitas materiais, demonstrando que a omissão de algumas das fontes de receitas não afeta materialmente a abrangência do relatório da EITI. Bom, em relação a este requisito, na avaliação que foi realizada em 2019, constatou-se que o país registrou um retrocesso, comparando com os avanços que já havia feito antes desta mesma avaliação. E o retrocesso devia-se ao fato do Comitê de Coordenação não justificar claramente os critérios da seleção, por exemplo, da materialidade que estava a ser considerada. No entanto, quando vamos olhar para aquilo que é o nono e último relatório, não foi, mais uma vez, apresentada de forma clara a metodologia usada para a definição da materialidade. Neste caso, a materialidade se situou em cerca de $500 mil, cerca de 30 milhões de meticais, e representou uma evolução de mais de 1000% em relação à materialidade considerada anteriormente, antes deste relatório. Portanto, há aqui uma necessidade de se trazer argumentos ou a justificação de porquê da escolha desta materialidade. Como temos aqui a presença da EITI em Moçambique, provavelmente teremos aqui algumas respostas relativamente a estas questões que estou aqui a levantar. Tem outras questões relacionadas com receitas em espécie, só para não perder muito tempo, ir para um que tem suscitado muito debate, que é a questão das transferências subnacionais. Relativamente às transferências subnacionais, o relatório da EITI mostrou que foram realizadas transferências com um determinado valor que corresponde àquilo que deveria ser realizado. No entanto, se realizou algumas pesquisas e dessas pesquisas feitas, constatamos que o volume de recursos transferido em 2019 para as comunidades não corresponde ao valor que deveria ter sido transferido. E este valor, por exemplo, para o ano de 2019, houve um déficit de cerca de 4,4 milhões de meticais para a província de Inhambane e 11,6 milhões de meticais para a província de Tete. E esse não é um aspecto novo, esse é um aspecto que já vem acontecendo há alguns anos atrás. Em 2008, o Tribunal Administrativo já havia chamado a atenção para essa questão das diferenças. Já havia reportado que havia uma diferença de cerca de 17 milhões no geral em relação às comunidades que deveriam receber as transferências. Portanto, estes aspectos não foram mencionados no relatório, no nono relatório da EITI. Nós pensamos que são aspectos muito relevantes e que devem merecer análise por parte da EITI. Existem outros aspectos que não vou trazer aqui em detalhe, mas talvez mencionar apenas assim por alto, que existem a questão das despesas para fiscais. Eu me lembro que na apresentação que antecedeu a minha apresentação, a doutora Isabel falou que
houve um documento que foi aprovado sobre a questão das despesas para fiscais, mas o que eu gostava talvez de trazer aqui é que é preciso tornar público este documento para que quem quiser realizar a devida monitoria social possa estar à vontade para fazê-lo. Outros aspectos são aspectos relacionados com a contribuição econômica do setor extrativo. Existe uma informação muito rica e significativa no nono relatório sobre essa questão. No entanto, aqui vai uma crítica em relação ao próprio Instituto Nacional de Estatística, que publica o volume global da produção da indústria extrativa, sem mencionar detalhadamente qual é a produção que é referente ao setor do gás, que é referente ao setor mineiro e aos outros setores. Isso seria de particular importância para a pesquisa e para a monitoria social. E, por fim, não menos importante, mencionar a questão do debate público, que no requisito 7.1 da EITI é mencionado que é preciso facilitar o uso de dados para análise por parte dos interessados, e a EITI era aconselhada a divulgar esta informação em formato Excel ou num outro formato que seja editável e que facilite esta análise. No entanto, sobre esse assunto não houve muita evolução, porque os dados não são, os dados publicados eles não são editáveis, e provavelmente este ano deve ter havido eu não sei o que aconteceu, não sei se houve mudança de regras, mas também o próprio nono relatório não apresenta os anexos com os detalhes sobre a contribuição fiscal por categoria dos projetos. Portanto, dito isto, eu iria parar por aqui a minha apresentação e fechar dizendo que Moçambique, fazendo talvez uma questão de provocação, será que Moçambique está preparado neste momento para ser avaliado 16 de abril? E se 16 de abril é uma data já extemporânea, o que é que vai acontecer com Moçambique? Moçambique terá mais de 18 meses, terá 30 meses para resolver todas as recomendações que lhe foram entregues. Qual é que será o ponto de situação de Moçambique? Qual é o ponto de situação de Moçambique neste momento? Obrigado, Inocência, pela excelente apresentação. Alguns pontos que eu pude anotar na apresentação que a Inocência fez. O primeiro deles foi o elogio que foi dado ao facto do novo modelo apresentado pela EITI Internacional trazer aquilo que é uma flexibilidade na avaliação dos países, tendo em conta aquilo que é a realidade de cada um deles. E outro aspecto também que mereceu a minha atenção são os pontos que são trazidos nos relatórios do EITI Moçambique, que constituem alguns desafios. O facto das empresas não estarem muito engajadas naquilo que é a iniciativa de transparência da indústria extrativa, e isto é visualizado através da disparidade de informações que fornecem aos diferentes atores nacionais. Se as empresas fornecem a informação para os consultores do que elaboram o relatório do EITI, dão uma certa informação, se fornecem à autoridade tributária, dão uma outra, se for ao Tribunal Administrativo, dão uma outra. Então, é preciso que haja uma coordenação em relação à informação que as empresas fornecem, que as empresas estejam mais engajadas naquilo que é o seu compromisso em relação à iniciativa. Outro aspecto também que foi focado na apresentação relaciona-se à alocação das licenças, nas quais, apesar do padrão exigir que essas licenças sejam todas publicadas e disponibilizadas para consulta pública, isso ainda não se verifica. Outro aspecto foca-se ao fato da participação do Estado nas atividades mineiras não apresentar muito detalhe que permita que o público veja de forma clara quais são os critérios ou
qual é a verdadeira participação do Estado nesses projetos. Um problema que é apontado também na apresentação da inocência é relacionado à questão da materialidade que é usada para a definição das empresas que são objeto da avaliação no relatório, que esse critério não está muito claro e isto já começou a ocorrer no 8º relatório e voltou a se repetir no 9º relatório, em que não há nenhuma justificação clara sobre os critérios que foram definidos. Então, de forma geral, são alguns pontos que pude retirar desta apresentação e, para não levar mais tempo, vou pedir ao Dr. Camilo para fazer os seus comentários. Muito obrigado. Desculpa, só frisar que o Dr. Camilo vai fazer os comentários em representação da coligação da indústria extrativa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu irei diretamente ao ponto da discussão ou ao tema deste encontro, que é realmente o novo modelo de validação para a ETI. Primeiro, dizer que este novo modelo, apesar de aparentemente a forma como se apresenta ser simplificado, penso que representa um desafio para o país, especialmente tendo em conta que no processo das duas últimas avaliações, em que uma delas iria começar este próximo abril, que por sorte passamos para o ano próximo, o ano 2022, na realidade ele vai continuar a trazer desafios no contexto de todos estes requisitos, primeiro, que foram aqui mencionados, tanto pela Coordenadora Nacional, assim como pela inocência. Portanto, existem ações corretivas que devem ser tomadas em conta. Agora, a questão que se coloca é, olhando para este novo modelo, enquanto anteriormente vinha uma equipe do Secretariado Internacional fazer questões, entrevistar, procurar saber das instituições, agora o trabalho deve ser feito pelo próprio Comitê de Coordenação. E aí começa o primeiro desafio. Estamos em 2021, praticamente, se nós contarmos 2017 para cá, passam 4 anos que Moçambique não tem um secretariado executivo para a implementação da ETA. Sabendo que existem também já várias recomendações sobre, primeiro, a necessidade de contratação de um secretariado executivo profissional, competente e independente. Se digo independente, é no sentido de pessoas que vão ser 100% alocados para dedicarem suas energias e, sobretudo, com uma competência e meritocracia para que, de facto, possam, primeiro, seguir as recomendações de forma profissional, terceiro, aconselhar os membros do Comitê de Coordenação e, terceiro, fazer pressão para os membros do Comitê de Coordenação tomarem as medidas necessárias através da interação com as diferentes entidades que implementam a ETA. Então, este é um dos primeiros pontos que eu penso que é um grande desafio que Moçambique tem e deve trabalhar muito rapidamente, realmente, para que haja um secretariado executivo para desempenhar essas funções. Olhando para aquilo que foram as últimas avaliações, podemos ver que ainda há um longo caminho por percorrer
E um dos grandes desafios realmente é a integração e a relação entre a implementação da ETA e as reformas políticas, legais, institucionais necessários para que, de facto, Moçambique seja compliant, ou seja, um país cumpridor. Agora, o desafio que se coloca nesta nova forma ou neste novo modelo de avaliação do país é que ele deixa o país para definir, não é, aspectos relevantes na governação administrativa ao nível do país. Aí, a questão que se coloca é que, tendo em conta o processo e a experiência em que Moçambique tem estado de ser avaliado externamente, até que ponto é que estamos preparados para definirmos o que é relevante no contexto de reformas para a boa governação da indústria extrativa, olhando para aspectos como ações que não dependem pura e simplesmente da implementação, por exemplo, da lei de Minas ou da lei de petróleos. Um dos aspectos que a coordenadora mencionou aqui está ligado, por exemplo, com a propriedade efetiva ou a propriedade beneficiária. E ela mencionou que Moçambique não tem uma legislação específica para o efeito. Penso que o importante que deve se discutir é: precisamos de uma legislação específica para a propriedade específica, beneficiária ou para este requisito, ou precisamos discutir os mecanismos do beneficial ownership, primeiro tendo em conta o quadro legal atual, não um quadro específico que vai falar da propriedade beneficiária, mas, por exemplo, a propriedade beneficiária ela é regida através do Código Comercial. Penso que o ponto de partida tem que ser o debate do Código Comercial, porque alguns círculos comentam ou defendem que, devido a uma das formas de representação empresarial, que são as sociedades anônimas, pode ser a violação a um preceituado na lei que diz que, sendo sociedades anônimas, os proprietários últimos não poderão ser divulgados. No entanto, outros dizem que a propriedade sociedade anônima é apenas uma forma de registro de cotas. E isso não impede que os proprietários últimos possam legalmente serem denunciados, que não é contrário à lei. Então, eu penso que uma das questões é que o Comitê de Coordenação tem que estar suficientemente preparado para discutir as reformas, porque muitas das vezes a não implementação dos requisitos da ETA tem tido a justificação dos obstáculos legais, mas que em algum momento esses obstáculos legais não têm sido trazidos à mesa. E este aspecto de propriedade beneficiária, que eu me refiro, que também o diretor do Secretariado Internacional também referiu tantas vezes, é preciso que olhemos realmente com muita cautela, porque apesar dos países terem que ser deixados para definirem, terão que definir, mas em resposta ao padrão internacional. A coordenadora nacional também referiu que houve um estudo que refere ao alinhamento, não é, do padrão de ETA ao quadro legal moçambicano e como é que isso se enquadra. Mas é preciso também aqui referir que o quadro legal nacional deve se alinhar a este padrão internacional. Ou seja, o padrão internacional é como se fosse um clube que tem lá, tanto, o seu regulamento. Se eu, como Moçambique, junto-me àquele clube, eu não posso justificar-me de que eu não tenho condições para cumprir com aquilo que é o regulamento do clube, porque
por outras palavras simples, ao me juntar a este clube, estou-me a comprometer que eu vou cumprir com tudo, com aquilo que são as regras deste clube. No entanto, Moçambique precisa de fazer reformas e tem que identificar essas reformas como é que devem ser realizadas no contexto de implementação da iniciativa de transparência na indústria extrativa. E este vai ser um desafio, porque até que ponto é que, se não temos um secretário executivo profissional que vá atrás desses aspectos, o comitê de coordenação, no contexto como funciona, não está em condições realmente de ir atrás, ponto por ponto, ou passo por passo, porque os membros do comitê de coordenação apenas reúnem-se para discutir, mas tem que haver uma comissão, ou um comitê, ou um secretariado executivo que possa, portanto, levar a cabo estas ações. Eu penso que também o diretor do secretário internacional foi muito claro a mostrar também aquilo que são as oportunidades, não é, para Moçambique ter em conta neste processo da nova validação. E talvez comentar, há uma questão que foi levantada aqui pela Inocência, de que com este novo modelo e com a data proposta para Moçambique, realmente que Moçambique tem que olhar para o horizonte de 2022. A partir de 2021, este abril está isento. Então, eu penso que é o momento em que todas as partes vivas, se queremos realmente que Moçambique continue como membro cumpridor, teremos que nos engajar e apoiarmos tanto o governo, assim como as empresas, a sociedade civil, neste processo de engajamento da sociedade civil. Não vou entrar muito em detalhe daquilo que foram os requisitos que foram aqui arrolados, tanto pela Coordenadora Nacional, assim como também pela Inocência, mas isto por si só já nos mostra de que realmente há muitos desafios pela frente para que, de facto, Moçambique, até 2022, possa estar em condições, porque quem vai recolher os dados é o próprio Comitê de Coordenação. Quem tem que identificar essas lacunas, esse alinhamento com prioridades nacionais é o próprio Comitê de Coordenação. Então, para mim, o desafio parte, primeiro, por o Comitê de Coordenação refletir, se calhar podemos organizar um debate público, um seminário público, onde também participam os cidadãos, sobre realmente, olhando para o padrão, olhando para as recomendações da última avaliação e olhando também para as recomendações dos relatórios de reconciliação, o que é que, de facto, o Comitê de Coordenação precisa definir como ação, de facto, para poder responder a esses desafios. Mas os maiores desafios estão exatamente nas reformas, tanto legais, assim como institucionais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Camilo. Vamos abrir o espaço agora para responder às questões que foram colocadas através do chat, ou se alguém que estiver aqui na audiência quiser fazer alguma pergunta, este aqui é o momento. No chat é uma pergunta que foi feita pelo Carlos Passades. Eu vou ler a pergunta. Moçambique parece um país a duas velocidades. Quando se fala da indústria extrativa, importação e exportação de mercadorias, o país fala de bilhões de dólares americanos, mas quando vamos à realidade social, no terreno, o país continua um dos 10 países mais pobres do mundo e da SADC, com um índice de desenvolvimento humano mais baixo. Como se explica isso em termos de transparência e coerência? Não sei se algum dos painelistas queria responder a esta pergunta. Não sei se
Posso? Pode responder, sim. Não seria cabalmente uma resposta. Primeiro, agradecer por esta pergunta. Isto mostra que estamos todos envolvidos e preocupados com o desenvolvimento do nosso país. Mas eu penso que dentro desta pergunta tem algumas que têm algo que não é diretamente relacionado com o setor extrativo. É verdade que o setor extrativo é um grande pilar para contribuir no índice de desenvolvimento humano. Talvez a minha contribuição nesta questão é que nós, como setor extrativo, precisamos de fazer um trabalho profundo com vista a explicar à sociedade no geral o que é o setor extrativo e os seus limites. E, por outro lado, o que é a iniciativa de transparência e qual é a sua cadeia de valor. É a contribuição que eu gostava de deixar. Obrigada. Em relação a esta questão. Não sei se continuo a responder as outras. Pode continuar a responder as outras, sim. Obrigada. Foram feitas duas questões pelo moderador, também pela Inocência Mapis, em relação à validação que se avizinha. Uma pergunta foi: se Moçambique fosse avaliado agora, qual seria a nossa situação? Moçambique, a quando da elaboração do 9º relatório, isso em 2020, por meio do Comitê de Coordenação, tanto como dentro do setor extrativo, já havíamos identificado as questões levantadas, as ações corretivas, e por isso é que nós trouxemos um relatório diferente, o 9º relatório. Este 9º relatório, ele respondeu a todas as 19 ações corretivas. Se forem a ver, o 9º relatório tem uma estrutura diferente dos outros relatórios do passado. E esta diferença foi trazida com vista a responder com detalhe, requisito por requisito, a cada ação corretiva. Obviamente, é importante que todos nós, fazedores do setor extrativo, tenhamos a compreensão que o padrão do EITI é evolutivo. Há questões que eram exigidas no padrão 2016, continuam a ser exigidas no padrão 2019, mas com um nível de detalhe diferente. Isso para dizer que a implementação da iniciativa é um processo e ele vai evoluindo. Indo ao concreto, dizer de que o 9º relatório trazia a resposta de todas as ações corretivas. Partilhamos o relatório com o Secretariado Internacional, com o objetivo, primeiro porque é regra, temos que submeter ao Secretariado, segundo, com o objetivo de usarmos os comentários do 9º relatório como um termômetro para medir até que ponto nós fomos respondendo às ações corretivas. E, por outro lado, nós não queremos, como Moçambique, trabalhar
ou implementar a iniciativa só para responder às ações corretivas. Nós queremos implementar cabalmente enquanto vamos respondendo. E recebemos já os comentários do secretário executivo, no qual teremos que trabalhar ainda no comitê de coordenação para trazermos aquilo que é o suco ou o sumário, com vista a usar esses comentários como uma bússola, como um termômetro para ajudar-nos a melhorar o nosso desempenho na implementação. Queríamos também dizer que não vamos depender somente desses comentários. Este seminário é de louvar, é algo que vai ajudar-nos também a usarmos como termômetro para podermos responder cabalmente. Contudo, gostaria de dizer que o Comitê Diretor de ATI fez uma revisão daquilo que é o processo de validação de todos os países, sobre proposta dos próprios países, e em dezembro de 2019 concordou que o calendário de validação mudou. Recebemos a nota do Secretariado Internacional, partilhamos com os membros do Comitê de Coordenação, que fazem parte de diferentes grupos aqui representados hoje e outros que não estão aqui presentes, para dizer que o calendário de validação mudou. Moçambique já não vai receber a validação a 21 de abril de 2021, mas sim a 1 de julho de 2022, para dizer que temos que trabalhar, temos que melhorar. Indo a outras perguntas, houve uma questão levantada pela Inocência em relação ao engajamento das empresas, porque temos vindo a notar que temos resultados diferentes no relatório do ATI e do relatório da Conta Geral do Estado, emitida pelo Tribunal Administrativo. Talvez aproveitar a ocasião para chamar a atenção a todos nós, fazedores do ATI, a sociedade no geral, que é necessário, reconhecemos que é necessário haver um fortalecimento no engajamento, não somente das empresas que fornecem os dados, porque elas fornecem os dados, mas sim a todas as partes envolventes e relevantes à implementação do ATI e os moçambicanos no geral, que é necessário haver uma compreensão daquilo que são as especificidades do setor extrativo. É necessário que todos nós colaboremos para compreendermos, percebermos o significado dos dados que nós recebemos das empresas. Esta questão é para todos nós. Dizer também que uma das causas que traz essa diferença dos relatórios é porque os relatórios de ATI são emitidos ou publicados no final do ano. É necessário haver uma mudança de comportamento em relação à publicação dos relatórios de ATI. Não porque o ATI não esteja dentro daquilo que são os princípios ou os prazos estabelecidos. O ATI tem vindo a apoiar-se nos prazos estabelecidos pelo Secretariado Internacional, que é final do ano, dezembro, dia 31 de cada ano. Mas o relatório da Conta Geral do Estado é produzido muito antes de termos estes resultados todos. Então, existe agora um esforço enorme que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia está a fazer com vista a terminar os relatórios e publicarmos mesmo antes de dezembro, para que a informação deste relatório possa ser usada pelo Tribunal Administrativo.
Houve uma outra questão em relação à disponibilização dos títulos mineiros, licenças no cadastro mineiro, que não se encontravam ainda disponibilizados. Acho que era na ordem de 465, esse foi o número que o Tribunal Administrativo indicou. Dizer de que, desde que foi emitido o relatório da Conta Geral do Estado até hoje, houve uma ligeira mudança em termos de trabalho que o Instituto Nacional de Minas, o regulador do setor mineiro, tem feito. Houve uma reforma e está ainda a acontecer esta reforma no setor extrativo, com vista a disponibilizar todos estes contratos. Vou fazer aqui um reparo. O Instituto Nacional de Minas não tem a sua criação há mais de 5 anos. Antes existia uma direção nacional que fazia o trabalho. Quando o Instituto Nacional de Minas foi criado, ele iniciou a fazer um trabalho de atualização de dados dentro de um sistema robusto, flexível. E este trabalho estava ainda a correr. Isso só para trazer aqui uma noção. Em Moçambique temos vários títulos mineiros, milhares de títulos mineiros, e esse trabalho estava sendo feito e continua a ser feito com vista a cadastrar todos os títulos mineiros que nós temos em Moçambique. Contudo, é uma mais-valia ter esta preocupação. Nós vamos anotar, aliás, temos já anotado, e nós iremos incluir na nossa lista como um aspecto que devemos trabalhar afincadamente muito antes de termos a nossa terceira validação. Houve uma outra questão em relação à participação do Estado, que não existe informação concreta, por exemplo, daquilo que foram as garantias que o Estado concedeu à INH, que não existem lá todos os termos, as contrapartidas deste negócio, como, por exemplo, os juros, as percentagens e tudo mais. Dizer de que não vou me alongar neste aspecto, porque está, de momento, a decorrer um estudo que vai nos trazer uma explicação mais exaustiva daquilo que é a relação do Estado e as suas empresas. Esta é uma questão que iremos fazer chegar ao consultor que está a elaborar esse estudo, dizer também de que até iremos pedir ao consultor para que se aproxime da senhora Inocência, talvez possa ter ainda muito mais a partilhar em relação a esse aspecto. Obrigada. Tivemos uma outra questão em relação aos critérios de seleção da materialidade. O que nós podemos dizer aqui é que para o 8º relatório nós definimos uma materialidade, para o 9º relatório voltamos a rever os critérios de definição de materialidade e criamos um documento. Quando eu digo criamos, refiro-me ao comitê de coordenação que define todos estes aspectos relativos à materialidade. Nós temos um documento, e este documento está no nosso site, que define a materialidade. Talvez, com estes comentários que nós recebemos aqui, teríamos que melhorar, talvez, aquilo que são os critérios com mais detalhe do porquê é que nós definimos neste nível a materialidade. Trazer aqui, em referência a uma questão, o padrão do ATI, como me referi anteriormente, tem um caráter evolutivo. Nos primórdios, refiro-me a anos em que o Moçambique aderiu ao ATI, o padrão fincava-se muito mais na reconciliação. À medida que o tempo foi passando, temos outros requisitos, outras questões que estão a aparecer também.
temos também olhado para aquilo que são os conselhos que temos recebido do próprio Secretariado Internacional em relação à qualidade dos relatórios. Não estamos a reparar para a quantidade, estamos a reparar para a qualidade. Isso ao nível do EITI. Percebemos também que internamente, como Moçambique, devemos olhar também para a questão quantidade. Essa é uma questão que o Comitê de Coordenação deverá discutir. Dou aqui um exemplo: o nível de materialidade selecionado para o 8º e 9º relatório foi de $500 mil, que são correspondentes a mais ou menos, na altura, né, a 30 milhões de meticais, isso porque o câmbio agora mudou. Isto envolveu no relatório 29 empresas. No passado tivemos relatórios com mais de 60 empresas, com mais de 70 empresas. A questão que nos foi colocada pelo Secretariado Internacional é a qualidade dos relatórios. Estávamos a trazer muita quantidade e não tínhamos qualidade. Tínhamos lá algumas empresas nos relatórios passados que nem conseguiam responder aos questionários do EITI. Empresas como, por exemplo, sem contabilidade organizada. É uma questão que nós, como moçambicanos, como EITI nacional, devemos resolver junto com as instituições relevantes, para que estas empresas tenham as suas contas arrumadas, contabilidade organizada, de modo a que não prejudiquem aquilo que é a qualidade e compreensão dos nossos relatórios. Esta foi uma das bases que nós tomamos para definir a materialidade. Como exemplo, nós tivemos no 8º e 9º relatório 29 empresas, que representam quase 90% da contribuição das receitas do setor extrativo. Vou trazer aqui um exemplo de fora, só para citar e trazer uma referência. A Zâmbia tem produzido relatórios só com 100 empresas, 7 empresas. Somos setores diferentes, com especificidades diferentes, com indústrias diferentes, e também somos países diferentes, temos interesses diferentes, e nós compreendemos que temos que trazer aqui uma concertação em termos de respondermos aquilo que são as preocupações nacionais e, ao mesmo tempo, responder às preocupações de conformidade com o padrão do EITI. Houve uma outra questão em relação às receitas em espécie, em relação ao volume de transferências em 2019, que não correspondeu com aquilo que foi transferido. Dizer de que o EITI continua a trabalhar afincadamente com o Ministério da Economia e Finanças, porque esta matéria é uma matéria totalmente tratada no Ministério da Economia e Finanças. Mas por ser um requisito do EITI, nós estamos a trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças com vista a termos estas questões respondidas. Eu me recordo, se a memória não me falha, a quando da realização do 9º relatório, nós solicitamos uma audiência e conseguimos uma audiência com vista a trazer esta resposta, porque esta pergunta já foi lançada muito antes de terminarmos o 9º relatório. Contudo, notamos que é necessário haver um trabalho de base no Ministério da Economia, o Ministério dos Recursos Minerais, com vista a trazermos estas respostas ao público no geral. Tivemos outras questões em relação às despesas para fiscais. Foi aqui mencionado que devemos partilhar todos os documentos, porque durante a minha apresentação eu referi-me de que foi emitido um parecer técnico solicitado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia em relação à questão das despesas para fiscais. Primeiro, nós como EITI, Comitê de Coordenação, temos que definir o que são despesas para fiscais.
E, em segundo lugar, também foi necessário fazer um trabalho para emitir este parecer técnico. Foi analisada a legislação fiscal para poder responder essas questões. Eu iria centrar-me mais em solicitar que vejam o site do ATI, tem lá um parecer técnico em relação às questões de despesas para fiscais e também em relação à propriedade beneficiária. Contudo, iremos também, logo após terminar este seminário, partilhar também convosco, refiro-me ao CIP, este parecer. Houve uma outra questão em relação à estatística. A solicitação aqui é que sejam desagregados os dados lá contidos. Iremos solicitar, iremos aproximar-nos de estatística para ver se isso seja feito. Houve uma questão também em relação aos dados do ATI, que não estiveram lá os anexos. Temos a dizer que os anexos estão disponíveis no momento ou quando do lançamento do nono relatório. Não tínhamos ainda os anexos impressos, porque eram muitos e tivemos problemas com a empresa que esteve a editar, mas existem os anexos e iremos partilhar. Existiu também uma outra questão em relação aos dados que devem ser editáveis. Iremos trabalhar no assunto com vista a termos dados editáveis. Eu penso que, de princípio, eu respondi a todas as questões, salvo a memória não me traiçoar, mas iria também referir-me aos comentários do Dr. Camilo, informar que, em relação ao secretariado executivo, está agora a acontecer um processo no Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que é a instituição que preside o setor extrativo, com vista à indicação do secretariado executivo. Foram também mencionados alguns desafios pelo Dr. Camilo, no qual nós abraçamos, iremos trabalhar com o Comitê de Coordenação em relação a esses aspectos. E houve também um comentário do Camilo em relação à propriedade beneficiária, dizer que concordamos que é necessário que se faça um trabalho de base, como recomenda o nono relatório, que o Comitê de Coordenação deve trabalhar e definir o mecanismo, partilhar também com o Secretariado Internacional este mecanismo que o Comitê de Coordenação vai definir de como é que nós deveremos divulgar os dados em relação à propriedade beneficiária. Agora, dentro deste tema, existe uma questão que está agora a decorrer, que é a revisão do Código Comercial. E com isto nós temos a questão, não existe uma lei específica, o que temos que fazer, isso é um aspecto que nós temos que discutir a nível do Comitê de Coordenação para decidir. E os outros comentários do Dr. Camilo, eu concordo plenamente. E muito obrigada. Obrigado, doutora, pelas respostas dadas às questões que foram colocadas. Já estamos com um problema do tempo, então já vamos ter que encurtar aquilo que é o nosso webinar. Primeiro, agradecer também pelas respostas dadas, foram muito úteis, foram até para além daquilo que foram as questões colocadas, e os documentos que serão partilhados também vão ser partilhados com todos que participaram aqui deste webinar. Peço que me enviem, deixei no chat o meu e-mail para que possam partilhar os vossos contatos, de modo que possamos partilhar todos os documentos que forem produzidos e forem partilhados dentro deste webinar. E, não tendo muito mais tempo, vou agradecer a presença de todos, a participação de todos,
as respostas que foram dadas. E este debate não era para ser esgotado aqui, como se pode ver, surgiram outros debates dentro daquilo que era o tema principal que foi proposto para o debate. E quero acreditar que vai se criar mais oportunidades para que se possa discutir os desafios, os caminhos e as propostas para a melhoria de Moçambique dentro do EITI. Então, sem mais nada por dizer, agradeço a todos e não sei se o diretor tem alguma palavra. Diretor Edson Cortes, não sei se tem uma palavra por dizer antes de encerrarmos. Obrigado, Rui. Somente agradecer a todos pela disponibilidade e pelas contribuições. Agradecer ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a coordenadora da iniciativa EITI pela presença, e ao Marco Robinson e a todos. Foi um enorme prazer e nós amanhã iremos disponibilizar o artigo que dissemos que seria publicado e que só não foi publicado hoje porque estávamos à espera dos contributos deste webinar. Obrigado mais uma vez e continuação de boa tarde. Boa tarde e damos por encerrado o webinar. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. A senhora acabou respondendo muito rápido.